Olá, tudo bem, pessoal? Chegamos finalmente na aula de número 5, onde nós vamos falar a respeito dos profetas maiores. Se vocês estão acompanhando os outros vídeos do canal, vocês estão vendo que em cada vídeo eu estou fazendo uma abordagem sobre uma categoria de livros da Bíblia. Começamos com o Pentateuco, depois passamos pelos livros poéticos, pelos vários outros livros, e agora nós chegamos aqui na aula 5, que fala sobre os profetas maiores. Você vai entender quem são esses profetas maiores, quando eles escreveram seus livros e qual a importância deles para nós nos dias de hoje. Antes de começar esta aula, eu gostaria de deixar uma palavra com você que se encontra em Isaías, no capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Diz o seguinte: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com um tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, ouviu a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é uma passagem que fala sobre o chamado do profeta Isaías para o ministério que ele exerceu no antigo Israel, beleza? Nós vamos entender aqui não somente o chamado de Isaías, mas também os outros livros que são conhecidos como profetas maiores. Na Bíblia nós temos 2 ou 3 categorias de profetas, isso no Antigo Testamento: os profetas maiores, os profetas menores. Esses são os mais conhecidos, maiores e menores. Não são chamados assim por causa de importância, e sim pelo tanto que escreveram. Os profetas maiores foram aqueles que tiveram livros mais extensos, e os profetas menores são aqueles que escreveram pouco, mas são igualmente importantes em questão de mensagem e de importância também, de influência no mundo antigo, ok? Então, quando falamos de profetas maiores e profetas menores, só para você ter uma ideia de que é a quantidade de livros que eles escreveram. Na próxima aula, eu vou me dedicar mais para falar sobre os profetas menores. Nesta aula, vou focar nos 4 profetas maiores. São eles: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses 4 livros, esses 4 personagens são chamados na Bíblia de profetas maiores. E qual a importância deles? Por que esses homens foram chamados? Bem, nós temos que entender que o antigo Israel, ela era uma monarquia. Logo depois de Saul se tornou uma monarquia, e havia 2 classes importantes dentro da monarquia. A primeira era o rei, e a segunda é a classe dos sacerdotes. Reis, sacerdotes. Deus usava tanto os reis quanto os sacerdotes para comunicar ao povo, para falar ao povo, e também para que os pecados do povo fossem expiados através do sacrifício que era feito no templo, no antigo templo, ok? Reis, sacerdotes. Quando esses reis e esses sacerdotes falhavam
ou seja, não estavam no caminho do Senhor, ou desobedeciam ao Senhor, Deus levantava o profeta. O profeta era uma função civil que não tinha uma responsabilidade ou um cargo de hierarquia como era rei e também era o sacerdote. Geralmente esses homens chamados de profetas, eles tinham uma função civil e periférica. As pessoas, os reis, geralmente não os consideravam como pertencentes à religião oficial, ok? Então eles eram levantados, e aí a gente tem que entender que eles não tinham o prestígio que tinha um rei e não tinham os prestígios que tinha um sacerdote, tá? É apenas para vocês situarem que nós estamos falando de que estes homens, quando eram levantados, não tinham a pompa e a honra que geralmente nos dias de hoje se dão àqueles que se denominam profetas. Tranquilo? E isso é interessante para a gente ver que os profetas, eles eram portadores de uma mensagem e que se não houvesse mensagem de Deus para comunicar ao povo, não havia necessidade deles existirem. Tranquilo? Cada profeta, cada homem, cada mulher, eles tinham um ministério diferente. Nenhum profeta era igual ao outro. Mesmo aqueles que foram contemporâneos uns dos outros, tinham uma mensagem distinta. Uns foram anunciados para pregar contra uma determinada nação, outros foram levantados para pregar contra o rei, outros foram para dizer que o culto que estava sendo organizado não estava agradando a Deus. Então nós temos essas diferenças de categorias, ok? Esses profetas, então, eles serviam a Deus e não aos homens. Por isso que muitas vezes eles foram perseguidos e até mortos dentro da comunidade judaica. Eu falei anteriormente que existem 2 ou 3 categorias de profetas, porque a gente conhece mais os profetas maiores e os profetas menores. Mas vocês vão lembrar também de um terceiro grupo de profetas, que são aqueles denominados de não escritores. Eles são aqueles que foram levantados por Deus, usados, tiveram de comunicar uma mensagem, mas eles não deixaram nenhum livro escrito. E as pessoas que estavam naquela região é que escreveram a respeito deles. Eu vou citar 2 aqui que vocês com certeza vão lembrar: o profeta Elias e o profeta Eliseu. Nenhum dos 2 deixaram nenhum tipo de escritos, mas foram importantes para a comunidade judaica: Elias e Eliseu. Também, antes de eu passar para o próximo tema, as mulheres também eram usadas como profetisas, certo? E vou citar aqui algumas dessas mulheres. Vocês podem lembrar de Miriam, foi usada como profeta, como profetisa, melhor dizendo, Débora e Hulda. Se você não lembra de Hulda, vai consultar, por favor, em 2 Reis, capítulo 22, versículo 14. Ele conta um pouquinho da história dessa profetisa muito importante chamada de Hulda. Tranquilo? Beleza, então Elias e Eliseu eram profetas não escritores, mas eram interessantes também, muito importantes para a comunidade judaica. Vou citar um outro profeta aqui, não escritor, e você também vai lembrar da importância que eles tiveram, que esse profeta teve para a história de Israel. No tempo de Davi, não houve tantos profetas, porque Deus usava Davi para comunicar com o povo. Quando Davi pecou, quando Davi errou, que estava fora da direção de Deus, Deus levantou um profeta, o profeta Natã, que chegou para Davi e anunciou a palavra do Senhor, informando o que haveria de acontecer. Veja então que a função desse profeta tem para tentar levar o rei ou tentar levar a nação de novo a um caminho que eles haviam distorcido, eles estavam saindo fora da rota, ok? Então, apenas para abrir um parêntese aqui, cuidado com você que gosta de ouvir profetas e profetisas, gosta de ir na casa de A ou de B, porque ali aquela mulher entrega uma profeta, entrega uma palavra de Deus, né, melhor dizendo. Cuidado com isso, por quê? Porque pode ser que a sua vida não esteja tão boa assim. Se você está recebendo muitas profecias, muitas palavras, pode ser que você esteja fora do caminho do Senhor, né? Tendo dito isso, é importante que nós
tomemos alguns cuidados quando a gente fala de profetas e profetisas na Bíblia, ok? Eu não estou falando de outras religiões, eu estou falando de cristianismo. Quando a gente fala de cristianismo e uma leitura teológica correta da Bíblia, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Primeiro, que os profetas, eles não eram, no Antigo Testamento, adivinhos. Eles não estavam ali para adivinhar o futuro, ao bel prazer do rei ou ao bel prazer do sacerdote. Esses profetas também, eles não liam a sorte. Eles não eram aqueles homens e mulheres que jogam cartas, que jogam horóscopo, que tentam prever o futuro, ok? Esses homens também e essas mulheres não falavam com os mortos. Falar com os mortos não era uma prática aceitável por Deus para que o profeta exercesse essa função, ok? Eu não estou dizendo se o morto vem comunicar ou se é uma enganação, uma ludibriação, não estou entrando nesse mérito. Eu estou dizendo que a Bíblia proíbe veementemente quem participa desses encontros, quem participa dessas práticas. Estes homens não previam o futuro, como eu havia dito, e eles também não estavam lendo as estrelas, os horóscopos. A Bíblia condena veementemente essas práticas. Eu gostaria de ler uma passagem que se encontra em Deuteronômios, no capítulo 18, versículo 10 ao 15, onde Deus vai dar uma palavra a respeito disso. Deus, usando Moisés, diz: palavra de Moisés ao povo de Israel: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem algoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque essas nações que hás de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. O Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Veja que Moisés, antes de morrer, dá a última palavra ao povo de Israel. E essa palavra serve também para nós, igreja, nos dias de hoje. Deus não quer que nós consultemos mortos, prognosticadores ou quem quer que o faça esse tipo de coisa. Lembram por que Deus rejeitou a Saul? Deus rejeitou a Saul porque ele foi consultar uma feiticeira. E quando consulta aquela feiticeira, Saul entende que Samuel veio conversar com ele dos mortos. Não quero entrar no mérito se dali de fato estava Samuel ou não, mas Deus, a partir daquele momento, rejeitou a Saul, rejeitou o seu reinado porque ele praticou essas coisas. Por isso, se você tem a mania ou se você tem o hábito de fazer essas coisas, peça perdão a Deus e não faça mais, porque Deus condena essas coisas. Tranquilo? Então eu falei aqui apenas de uma maneira introdutória a respeito dos profetas maiores e agora eu vou entrar especialmente em cada um desses profetas. Eu gostaria que você olhasse a este mapa que eu mostro para vocês aqui. Aqui nós podemos ver que Israel está na parte de cima e nós temos uma parte de baixo chamada de Judá. Por que isso? Porque o reino de Israel, logo depois de Salomão, ele foi dividido em dois. O filho de Salomão, Roboão, não conseguiu manter o império unido e ele foi dividido em dois. No reino do norte ficou Israel, na capital Samaria, e o reino do
do sul ficou Judá, onde a capital era Jerusalém, ok? Por que esse mapa é importante? Porque a partir de agora nós vamos falar de Reino do Sul, Reino do Norte. Vocês que têm que entender que então o povo era um só, mas o Reino do Norte tinha um rei e agora nós temos outro. Apesar do povo ser um só, este reino está dividido. Em certos momentos eles andaram juntos, em certos momentos eles andaram separados. Tranquilo? Isso vai acontecer logo após a morte de Salomão. Agora eu gostaria que você olhasse para essa imagem que eu estou colocando aqui para vocês. Veja que aqui está disposto todos os profetas da Bíblia do Antigo Testamento. Nós temos os profetas maiores, profetas menores e também os profetas não escritores, Elias e Eliseu, os mais importantes. Tranquilo? Veja que nessa partezinha aqui está o Reino do Sul e aqui está o Reino do Norte. O Reino do Norte ele é menor porque ele foi destruído em 722 a.C. pelo governo da Assíria. Grave essa informação que ela é importante porque vários profetas vão anunciar essa destruição. Tranquilo? Aqui no Reino do Sul, o reino se estende um pouquinho mais porque ele vai ser destruído em 587 a.C. pelos babilônicos. Olhe esse espacinho aqui, esse espaço que eu estou mostrando fala dos 70 anos de cativeiro na Babilônia e depois este aqui período é o período pós-exílico, ou seja, período em que eles voltaram para a Terra Santa e reconstruíram um templo e reconstruíram a cidade de Jerusalém. Tranquilo? Então são 3 ou 4 períodos importantes. Ao Reino do Norte, antes da destruição da Assíria, Reino do Sul, antes da destruição da Babilônia, período do exílio e período do pós-exílio. Apenas abrindo um parênteses mais uma vez, quando vocês olharem para os Salmos, vocês têm que entender quando o Salmo foi escrito. Se foi antes da destruição do governo pelos babilônicos, se foi do período do exílio, por exemplo, o Salmo 137, que eu já falei aqui na aula sobre os livros poéticos, é um salmo escrito durante o período do exílio babilônico. E depois nós temos o período do pós-exílio, onde as pessoas estavam felizes porque retornaram à sua terra depois de 70 anos. Tranquilo? Observem também que aqui nós temos alguns profetas. Tranquilo? Profeta Isaías, que é o primeiro profeta maior, ele profetiza ao Reino do Sul. Jeremias, ele vai profetizar também ao Reino do Sul e ele vê a destruição do Reino do Sul, a destruição de Jerusalém, e é por isso que depois ele vai escrever Lamentações de Jeremias durante aquele período de exílio. Daniel escreve durante o período do exílio e ele pega também o comecinho da reconstrução da volta do povo para a antiga terra, beleza? E depois, deixa eu ver quem está faltando aqui, Ezequiel também é um profeta que está ali do período pós-exílico, quer dizer, no período do exílio. O seu ministério foi um pouco menor do que o de Daniel, mas ele foi também muito importante. Beleza? Eu quero dizer também que se você tiver alguma dúvida, coloque aí nos comentários, diga o que você está achando dessas aulas. Vou deixar aqui também um link para você acessar gratuitamente a nossa apostila, onde eu falo, além dessa aula, eu dou várias outras aulas explicando o panorama da Bíblia Sagrada, ok? Você pode baixar esses mapas que eu estou mostrando e também essas aulas. Tranquilo? Falando propriamente de cada livro, Isaías ele é conhecido como um profeta messiânico, pois foi aquele que profetizou a respeito da vinda do Messias. Foi aquele que mais disse sobre que haveria de vir um Messias que ia cumprir o chamado de restaurar a Israel. O trabalho de Isaías provavelmente foi um trabalho que ele executou na corte, porque ele tinha acesso aos reis
e por várias situações os reis lhe comunicaram a palavra, pediram a palavra para que ele o ajudasse. E o Reino do Sul não foi destruído como foi o Reino do Norte de imediato, porque o rei se arrependeu e buscou ao profeta para saber qual era a vontade de Deus. Apesar do seu livro ser extenso, Isaías deixou pouca informação a respeito de si mesmo, dando preferência ao que ele anunciava a respeito do Senhor. Isaías, como eu havia dito, ele profetiza o Reino do Sul, e uma curiosidade, provavelmente Isaías tinha uma vida comum, trabalho, ele provavelmente dava aula para as crianças do reino e tal, e ele também foi casado. No seu livro ele fala sobre a sua esposa e os filhos, que ele deu nomes proféticos aos seus filhos. Beleza? Apenas uma informação, porque a maioria dos profetas não tinham essa vida secular tranquila. Alguns eles viviam exilados, escondidos, como o profeta João Batista também. Falando de Jeremias propriamente, ele é aquele que anuncia a queda do Reino do Sul. Ele foi considerado um traidor na época, porque as pessoas achavam que eram filhos da promessa e que por causa disso não seriam destruídos, e Jeremias diz que Deus haveria de destruir o povo porque eles estavam cometendo pecados que abominavam a Deus. Perfeito? Daniel. Ainda jovem, a história de Daniel é interessante porque ele foi levado para o exílio babilônico. Ali ele dá testemunho da vontade de Deus, não seguindo as tradições dos babilônicos, e Deus o honra muito durante aquela situação. Daniel é um homem que profetiza também, ou que tem acesso à corte babilônica. Tranquilo? Ezequiel, por sua vez, ele é um profeta durante o período do exílio, foi contemporâneo de Daniel, mas enquanto Daniel atuava mais na corte, Ezequiel ele tinha um contato maior com o povo judaico que estava no exílio. Ele era de uma linhagem sacerdotal, ou seja, tinha contato com o templo, viu o templo sendo destruído, e a sua mensagem era de esperança para que o templo, o novo templo, haveria de ser reerguido, que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, que Deus haveria de restaurar aquilo que um dia foi quebrado. A palavra de de Ezequiel, melhor dizendo, é muito importante para dar ânimo ao povo que estava ali naquele exílio. Tranquilo? Para finalizar essa aula, eu gostaria de dizer que dons de profecia não é o mesmo que ministério profético. Às vezes a pessoa recebe uma palavra, uma profecia, uma visão, não significa que ela tem um ministério profético. O ministério profético é quando a pessoa vive 100% da sua vida para anunciar uma mensagem, para anunciar uma palavra, para anunciar algo que vai edificar a vida das pessoas. E para isso, ela anula até mesmo a sua própria vida pessoal. Perfeito? Então você pode às vezes ser usado como uma profecia, mas ministério profético é algo mais intenso. E algo interessante de a gente comentar aqui sobre as profecias, os ministérios proféticos, é que todos os profetas, para saber se eles eram homens e mulheres de Deus, eles deveriam ter a mensagem confirmada pela Torá. Nenhum profeta desses que eu citei anunciou uma mensagem que ia contra a mensagem de Moisés. Da mesma forma, todos aqueles profetas hoje, para você saber se eles são homens ou mulheres de Deus, se eles estão agindo contra a palavra do Senhor, se eles estão indo contra a Bíblia, eles não são profetas de Deus, ok? Então fuja desses homens que preveem o futuro, mas vão contra a palavra do Senhor, dizendo que foi conversar com os mortos, teve uma visão ou teve algo. Fuja disso. A palavra do Senhor não é circo. Deus não faz dos seus homens, das suas mulheres, palhaços. Deus levanta homens sérios para cumprir com seriedade a sua palavra. No Evangelho não existe espetáculo, não existe circo. Se você está seguindo uma pessoa que faz espetacularização do Evangelho e da Bíblia Sagrada, muito cuidado. Cuidado com a sua fé,
cuidado para você não ser enganado, porque todas essas pessoas que fazem isso não fazem de graça, eles querem alguma coisa em troca. Por isso eu finalizo com uma palavra. Se você tem alguma dúvida em relação a alguma decisão que precisa ser tomada, fale com seu pastor ou com a sua pastora ou alguém idôneo para te orientar. Jamais procure ocultismo ou forças estranhas, porque isso pode te trazer grandes males, males incalculáveis para a sua vida espiritual. Espero que vocês tenham entendido essa palavra, entendido esta aula. Na próxima aula, vamos falar sobre os profetas menores e que espero que você continue me acompanhando nessa jornada de descobrir a Bíblia Sagrada de uma maneira mais clara e que a gente possa compreendê-la e aplicá-la em nossa vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo.